por que a Horcrux, mais especificamente o medalhão de Salazar Slytherin, afetou muito mais o Harry e Ron do que a Hermione. É isso que você vai descobrir aqui no canal. Eu sou o Everson e você está no canal Evergeeks. Harry, Ron e Hermione foram jogados em uma situação impossível quando foram obrigados a deixar tudo para trás em uma tentativa de recuperar as Horcruxes em lugares desconhecidos. Uma parte significativa de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, é dedicada aí a mostrar as inseguranças e frustrações do Harry em relação aos segredos que o alvo Dumbledore escondeu dele. Não apenas ele, mas o Ron e a Hermione também questionaram a autenticidade da missão que o diretor deixou para o trio sem nenhuma pista sólida. A ansiedade crescente e a decepção foram canalizadas ao longo de sua jornada, desde encontrar as Horcruxes até destruí-las. Apesar de terem recebido aí uma falsificação do medalhão de Slytherin, o trio conseguiu aí localizar o verdadeiro medalhão. Porém, ele também veio com um problema: como eles conseguiriam destruí-lo? Então, para manter o colar seguro, o Harry sugere para eles que eles usem por turnos, ou seja, cada hora um usa um pouquinho. Enquanto isso, eles continuavam viajando e procurando por mais respostas. No entanto, a Horcrux teve um efeito negativo próprio, que parecia se alimentar dos piores medos e inseguranças do usuário, da pessoa que estivesse com ele, segurando ele. E a primeira pessoa que ele atacou do trio foi o Ron, que é o que tinha menos fé na missão de Dumbledore e na situação que se encontravam. Vendo a Hermione apoiar firmemente a determinação do Harry Potter, fez com que ele acabasse duvidando dos sentimentos dela por ele, e ele se sentiu ofuscado pelo Harry, assim como ele já se sentia com seus irmãos. A segunda vítima do medalhão foi o próprio Harry Potter, que começou a ter explosões de raiva por causa da falta de confiança dos seus amigos nele e questionando todas as ações que ele tomava. Então a única pessoa do trio que o colar não afetou, ou afetou muito menos, foi a Hermione. Hermione não tinha uma fraqueza que a Horcrux pudesse explorar. Embora não haja uma explicação clara desse fato específico nos livros, a diferença em suas reações, nas reações do trio, é muito óbvia para ser ignorada. Por que uma força maligna afetaria duas pessoas igualmente e a terceira de forma diferente? A única explicação óbvia para isso é que a Hermione não exibiu suas fraquezas óbvias igual o Harry e o Ron. Eles estavam despreparados e duvidosos desde o início, enquanto a Hermione já estava preparada para quase todos os cenários. Ela se preparou super, inclusive tinha tudo naquela bolsinha dela, né? No momento em que a Hermione alterou a memória dos seus pais, né, que no filme foi apagado, mas na verdade ela altera, ali ela mostrou que ela se comprometia mesmo com a causa, deixando até os seus pais para trás. No caso, eles indo para longe dela. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde, eles seriam forçados a fazer uma escolha difícil, que os levaria ao final do jogo. Convicção e bravura sempre foram algumas das qualidades mais fortes da Hermione, pois ela era totalmente contra algo ou estava naquilo até o fim. Ela pode até ter tido suas dúvidas sobre as Horcruxes, mas ela acreditava no processo e acreditava que eles tinham que trabalhar com aquilo que eles tinham. Ao contrário de Harry e Ron, as fraquezas da Hermione não eram relevantes para a missão deles, e ela também cuidava das coisas que poderiam ter segurado ela. Por exemplo, ouvir o rádio e se preocupar com sua família foram alguns dos efeitos-chave que ampliaram mais os efeitos da Horcrux no Ron. Comparado a ele, ao Ron, tanto Harry quanto a Hermione se despediram dos seus vínculos emocionais, que poderiam ou não ser usados contra eles numa luta. O Harry já tinha perdido muita gente querida por ele, então ele estava praticamente aí numa missão suicida. No entanto, quem se destacou realmente nessa ocasião foi a Hermione em todos os aspectos. E é por isso que ela tinha menos fraquezas em comparação com o Harry e o Ron. Sem nada para explorar, o medalhão teve pouco efeito ou nenhum efeito na Hermione. Hermione foi clara sobre seus objetivos. A Hermione Granger não era perfeita, mas sempre foi aquela pessoa que o Harry Potter sempre podia confiar. Sem o conhecimento e o intelecto dela, o Harry nunca teria conseguido encontrar as Horcruxes e muito menos destruí-las. Comparada ao Harry, ela talvez tivesse um pouco de complexo em relação ao seu status no mundo bruxo. No caso, uma nascida trouxa. E sua dependência aí de genialidade acadêmica para superar o seu status aí de nascida trouxa e de seus pais serem trouxas. No entanto, essas coisas nunca importaram muito na busca final,
pois sempre foi uma questão de ler nas entrelinhas quando se tratava de segredos relacionados ao Voldemort. É mais fácil pensar que o Harry Potter era o personagem mais forte em termos de magia e capacidade mental, porque ele já passou por tantas coisas desde criança, né? No entanto, parece que o trauma sozinho não é o suficiente para fortalecer a mente. E isso é algo que a Hermione provou. Ela era geralmente aquela que tomava a decisão certa e se concentrava em alcançar os objetivos. Mesmo quando o Ron oferece ela de ir com ele, no caso quando ele fica muito bravo lá com a Horcrux e vai embora, ela fica do lado do Harry Potter, porque ela acredita que a causa é muito maior do que a amizade deles ou os sentimentos machucados de Ron. E o Ron saiu pensando que ela escolheu o Harry ao invés dele, o que foi uma revelação devastadora para Hermione. Mas ela não teve tempo e nem recursos para convencer o Ron. E isso mostra que a Hermione tinha força para priorizar metas críticas sobre as suas próprias emoções. Algo que nem mesmo o espírito maligno de Voldemort poderia manipular. A senhorita Granger sempre foi mentalmente forte. O medalhão de Slytherin se alimentava dos medos e fraquezas de quem o usava, e os amplificava a ponto de fazer que o usuário não se reconhecesse mais e nem reconhecesse aqueles ao seu próprio redor. Ele turvava o julgamento da pessoa e a tornava possessiva em relação às coisas que ela se considerava indigna. Pelo menos foi isso que o Harry e o Ron experimentaram. Mas esse nunca foi o caso da Hermione Granger. Embora alguns fãs possam argumentar aí que a Hermione talvez não tenha usado o medalhão tanto tempo quanto os meninos para ser afetada daquela forma, mas isso é um ponto vago. A explicação mais simples para a resistência da Hermione em relação aos efeitos da Horcrux é a sua força mental superior. A Hermione provou mais uma vez a sua capacidade quando ela resistiu à maldição Cruciatus lançada pela Bellatrix. Quando um grupo de sequestradores capturou o trio, a Bellatrix torturou a Hermione para que ela revelasse com quem que ela estava e como ela conseguiu a espada de Godric. E apesar dela usar repetidamente a maldição Cruciatus na Hermione e gravar seu braço com a palavra sangue ruim, a Hermione não deu nenhuma informação para ela. Ela não conseguiu. O efeito da Horcrux é apenas um breve lembrete de como até as melhores pessoas podem passar por momentos muito difíceis, onde a esperança parece uma coisa impossível. A Hermione Granger pode não ter sido a escolhida ou aquela que enfrentou o Voldemort, mas ela é do tipo de pessoa que colocaria a vida dos outros na frente da dela. E aí, bruxão? Já tinha pensado sobre essa situação e sobre como ela resistiu ao medalhão ou não foi afetada por ele? Deixa aqui nos comentários aí o que você acha sobre tudo que eu falei aqui. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e até a próxima!